Olá, boas-vindas à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material bem interessante para analisar. É uma ministração do pastor Eli Silva, sabe? Foi lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, no dia 6 de setembro de 2025. Ah, legal. E qual foi o foco? Então, o foco foi naquele trecho bem conhecido, Efésios capítulo 2. Só que a abordagem começou de um jeito diferente pelo versículo 10. Verso 10, curioso. Geralmente se começa falando da graça ali no início, né? Versos 1 a 8. Exatamente. Por isso a ideia aqui é, investigar mais a fundo o que o pastor quis dizer com aquela expressão central. Somos feitura sua. A gente vai tentar entender como ele montou esse raciocínio, sabe? Olhando o contexto, os versículos anteriores e o que essa afirmação significa na prática. Uma análise do processo e do resultado, então. Isso. Ok, vamos desempacotar isso. E, olha, tanto da gente mergulhar fundo mesmo, aquele lembrete rápido. Se essas análises aqui ajudam, agregam valor, considera se inscrever no canal, deixar um gostei. Ajuda bastante nosso trabalho de trazer um pouco mais de clareza para conteúdos importantes como esse. Com certeza. Apoia bastante. Bom, o que me chamou a atenção logo de cara, e o próprio pastor mencionou isso na ministração, foi justamente começar pelo versículo 10. Normalmente a conversa sobre Efésios 2 vai direto para a graça, ali pelos versos 4, 5, talvez o 8. Essa inversão de ordem que o pastor Eli Silva usou me deixou pensando, sabe? Qual a linha de raciocínio? Por que começar pelo resultado final, digamos assim? É uma abordagem que faz pensar, né? Começar com porque somos feitura sua, joga a luz primeiro na nossa identidade, no propósito, antes de detalhar todo o caminho que levou até ali. Talvez a intenção fosse essa mesmo, fixar essa verdade fundamental primeiro, para depois a gente entender o quão extraordinário isso é quando a gente lembra do que éramos antes. Faz sentido. Então vamos por aí mesmo? A ministração começa com essa frase forte, porque somos feitura sua. E o pastor, pelo que eu vi, deu um destaque especial para essa palavra, feitura. Sim, deu sim. A palavra original no grego como foi explorado lá, é poema. Até soa parecido com poema, né? E não é coincidência. A tradução feitura é boa, claro, mas poema, ela carrega uma profundidade maior. O fascinante aqui, parece que a ministração foi nessa linha, é que não é só algo feito, criado de qualquer jeito. Sugere uma obra de arte, sabe? Uma peça única, pensada, trabalhada, com habilidade, com intenção. Tipo um escultor e um mármore, um poeta e as palavras. Ser poema de Deus é ser a obra-prima dele, a arte dele. Uau! Isso muda a perspectiva totalmente, né? A gente não é só, sei lá, um produto em série. Somos arte. É uma ideia bonita, mas também traz um peso, uma responsabilidade, talvez. Sem dúvida. De sermos vistos como essa expressão artística intencional de Deus. E a ministração parece usar essa ideia para dar um valor enorme para a pessoa que está em Cristo. Um valor que não vem do que a gente faz, mas do que a gente é por causa de quem nos fez e refez. É uma base de identidade muito forte. Mas aí vem o contraste, né? Que a ministração explorou bem e que talvez explique o porquê de começar pelo verso 10. O pastor Eli Silva parece ter batido na tecla de que essa condição de feitura sua, de obra-prima, não é o nosso estado original, é um resultado. Como era então a situação antes dessa transformação? Aí a gente volta para o começo do capítulo, versos 1 a 3. Sim, e a descrição ali é bem gráfica, né? Como a ministração apontou, o texto fala que a gente estava mortos em ofensas e pecados. A explicação dada foi clara. Não é morte física, óbvio, mas a separação espiritual de Deus, que é a fonte da vida. Imagina um aparelho fora da tomada. Ele existe, mas não funciona para o que foi feito. Desconectado. Isso, e a pregação detalhou as causas dessa condição desligada. Primeiro, viver segundo o curso deste mundo, ou seja, na linha dos valores, das prioridades que ignoram Deus. Ir com a maré, né? Basicamente, seguir a multidão sem nem pensar para onde está indo. Exato. E, segundo a administração, essa direção do mundo não é neutra.
Ela está sob influência do que o texto chama de príncipe das potestades do ar. A interpretação é que é uma força espiritual contrária a Deus que age em quem vive em desobediência. E o terceiro ponto, seguir os desejos da carne. Carne, no sentido da natureza humana. Mas nossa natureza humana caída, herdada lá de Adão, sabe? Com aquela inclinação para o erro, para o egoísmo, para tudo que vai contra o que Deus quer. Entendi. Então a situação anterior era separados de Deus, influenciados por forças negativas e com uma natureza interna nos puxando para longe dele. E ainda tem aquela expressão forte, filhos da ira. Como a ministração lidou com isso? Parece bem pesado. É pesado mesmo. A explicação que o pastor deu foi que, nesse estado de separação pelo pecado, as pessoas naturalmente se colocam debaixo do juízo futuro de Deus. Não porque Deus seja, assim, primariamente raivoso, mas porque Ele é justo. A ministração fez o contraste com o amor e a misericórdia de Deus que são oferecidos primeiro, né? A ira, nesse contexto teológico que ele explicou, seria a consequência inevitável e justa para quem rejeita a solução de Deus e continua separado dele. É a reação da santidade de Deus contra o pecado. O pastor argumentou que Deus é completo, amoroso, misericordioso, mas também perfeitamente justo. Entendi. É um quadro bem sombrio dessa condição inicial. E a ministração, como você falou, sugeriu que lembrar disso, especialmente em momentos como a Santa Ceia, é importante. Por quê? Olha, a ideia ressaltada ali é que lembrar de onde a gente veio, dessa condição de morte e ira, faz a gente valorizar imensamente onde a gente está agora, como feitura sua. Cria um contraste que, assim, realça a grandeza da graça de Deus. Se a gente não entende a profundidade do problema, não dá para apreciar o tamanho da solução, né? Verdade. A Santa Ceia, como memorial do sacrifício de Cristo, vira um momento perfeito para essa reflexão. Eu estava lá, mas pela graça, hoje estou aqui. E isso leva perfeitamente para a virada do jogo lá no versículo 4. Mas Deus. Essas duas palavras mudam tudo, né? A ministração deve ter focado bastante nisso. Com certeza. Esse "mas Deus" é o ponto de virada total. A pregação enfatizou que a ação parte inteiramente de Deus. Não por algo bom em nós, mas por causa da sua rica misericórdia e do seu grande amor. É a iniciativa de Deus que quebra aquele ciclo de morte e separação. Aí a explicação se volta para o que Deus fez. Ele nos vivificou juntamente com Cristo, como diz o verso 5. Vivificou é trazer de volta à vida, certo? Como isso funciona na prática, segundo a ministração? A conexão que a pregação fez foi direta com a morte e a ressurreição de Jesus. Quando alguém crê em Cristo, essa pessoa é unida espiritualmente a Ele. É como se, pela fé, a gente participasse da morte de Jesus para o pecado e da ressurreição dele para uma vida nova. Sair da morte espiritual para a vida espiritual é isso, essa vivificação. E claro, a Santa Ceia, que ele mencionou de novo, celebra justamente isso, a morte e a ressurreição de Cristo como a fonte dessa nova vida. Ok, então a mudança de condição não vem da gente, mas da ação de Deus, baseada no amor dele, e acontece pela nossa união com Cristo. E como entra a famosa dupla graça e fé nisso tudo? O versículo 8 é chave aí, né? Fundamental. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A ministração, olha, martelou bastante nesse ponto. Salvação é presente. Graça é o favor que a gente não merece, fé é o canal para receber esse favor. A analogia que o pastor usou foi bem simples. Deus oferece o presente, graça, e a fé é a mão estendida para pegar. Ele até falou algo tipo, porque se não crê, infelizmente não recebe. A fé não gera salvação, mas é o meio necessário para a graça de Deus agir na gente. Então, só para reforçar, a visão da ministração é que ninguém consegue comprar ou merecer essa salvação com bom comportamento, com ritual, nada disso. É 100% presente. Exatamente essa ênfase. O texto continua ali. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é apresentada como um resgate totalmente de graça, para que toda a glória seja de Deus e não nossa. As obras, bom, elas vêm depois, como a gente vai ver. Perfeito.
Agora sim, o caminho que a ministração traçou faz mais sentido para a gente entender por que começar pelo verso 10. Se a gente passou por essa transformação radical de mortos para vivos, de filhos da ira para filhos amados, tudo pela graça mediante a fé, então a pergunta que o verso 10 responde é: para quê? Qual é o propósito dessa nova identidade de feitura sua, de obra-prima recriada em Cristo? E a resposta está ali mesmo, na continuação do versículo 10 que a ministração destacou. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Tá aí o propósito. E a distinção teológica que a pregação fez é crucial, viu? Não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Elas não são a causa da salvação, de jeito nenhum. Elas são a consequência natural, a evidência de que a transformação aconteceu de verdade. Ah, isso é importante mesmo. Desfaz aquela confusão tão comum de achar que a gente precisa fazer por merecer, né? As obras seriam, então, tipo o fruto que mostra que a árvore está viva, está saudável. Exatamente essa a ideia. Se alguém é uma nova criação, uma poema divina em Cristo, se espera que essa nova natureza se manifeste de alguma forma. É o reflexo da vida de Cristo na gente. Se antes os frutos eram as obras da carne, agora os frutos devem ser as boas obras. E tem mais um detalhe interessante no finalzinho do verso 10, que a ministração também pegou, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O que isso quer dizer? Que tipo de obras são essas? Olha, a interpretação dada na pregação foi que essas boas obras não são só atos de bondade aleatórios, sabe? Mas um caminho específico, um propósito que Deus já desenhou para cada pessoa que Ele recriou. Não é algo que a gente inventa do nada, mas algo que a gente descobre e segue. A ministração conectou isso com o exemplo de Jesus. Ele andou fazendo bem, curando, ensinando, amando. Seguir os passos dele seria andar nessas obras preparadas. E isso foi ligado aos grandes mandamentos: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E aquele sinal que Jesus disse que identificaria os discípulos: o amor uns pelos outros. As boas obras preparadas estariam nesse universo de viver o amor de Deus e mostrar isso para o mundo. Isso leva a uma aplicação bem prática, que parece ter sido um ponto forte da ministração, o chamado para o autoexame. Se fomos criados para esse caminho de boas obras preparadas, como a gente sabe se está nele? Sim, o autoexame foi colocado como algo vital. E, de novo, especialmente no contexto da Santa Ceia, que o próprio apóstolo Paulo associa a um exame pessoal, né? A reflexão que a pregação propôs foi bem direta. Minha vida está produzindo essas boas obras? O amor a Deus e ao próximo está visível? Eu estou seguindo o exemplo de Cristo nas minhas ações, nas minhas reações do dia a dia? Perguntas tipo: que boas obras eu fiz hoje? Essa semana? Quais Deus está me mostrando para fazer amanhã? A ideia não é gerar culpa, sabe? Mas consciência e direcionamento. Para verificar se o andar está alinhado com o ser, né? Exatamente. Verificar se a prática combina com a identidade de feitura sua. Faz todo sentido. Não é um exame para buscar mérito, mas para checar a autenticidade da fé e o alinhamento com o propósito de Deus. E como alguém poderia, assim, no dia a dia, discernir essas obras preparadas especificamente para si? A ministração deu alguma pista? Então, embora o foco principal tenha sido firmar o princípio teológico, a implicação clara é que esse discernimento viria de um relacionamento constante com Deus, né? Através da oração, da leitura da palavra, de estar sensível ao Espírito Santo, de se envolver com a comunidade de fé. As obras preparadas talvez não sejam tarefas grandiosas sempre. Podem ser atos de serviço no dia a dia, palavras de encorajamento, mostrar integridade no trabalho, compartilhar a fé. Tudo feito em obediência e amor, conforme as oportunidades que Deus coloca no caminho de cada um, usando os dons e talentos que Ele mesmo deu. Interessante. Isso conecta a grande teologia com a vida bem concreta, né? Antes da gente fechar, teve uma menção ao versículo 7 também, sobre o futuro. Teve, sim, brevemente. O versículo 7 fala do propósito de Deus em mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A explicação na ministração foi que isso aponta para além da nossa história aqui. Aponta para a eternidade. Deus quer exibir para o universo todo e para sempre
o tamanho da sua graça ao salvar e transformar pecadores como nós. Isso reforça ainda mais a ideia da nossa nova condição. De filhos da ira, espiritualmente pobres, a gente passa a ser tipo troféus da graça de Deus, cordeiros com Cristo de uma riqueza que nem dá para imaginar e que é eterna. É uma perspectiva que dá ainda mais peso para a transformação que o capítulo descreve. Ok, então, olhando para trás, né? Para tudo que a gente conversou sobre essa pregação do pastor Eli Silva, a jornada foi intensa. Começamos com a identidade final, feitura sua, a obra-prima de Deus, versículo 10. Aí, para entender o valor disso, voltamos lá para o ponto de partida sombrio, separação, morte espiritual, versículos 1 a 3. Vimos a virada espetacular que só Deus opera, por pura misericórdia e amor, através da graça que a gente recebe pela fé em Cristo, versículos 4 a 9. Exato. E finalmente entendemos o propósito dessa nova criação, viver uma vida de boas obras, um caminho que Deus preparou, versículo 10b, e ainda com uma perspectiva eterna, gloriosa, versículo 7. A ordem que o pastor usou, começando pelo fim, versículo 10, realmente parece ter sido uma estratégia bem pensada para ressaltar o destino e a identidade antes de explicar toda a jornada. Fez sentido no final. Exatamente. A ministração parece ter construído um argumento muito forte sobre a transformação radical que acontece em Cristo. Não é só uma reforminha, é uma recriação completa. Sair de um estado de alienação, de condenação, para se tornar uma poema, uma obra de arte divina, criada com um propósito nobre e um futuro glorioso. E a ênfase constante na iniciativa e no poder de Deus, na graça que salva e nas obras que Ele prepara, tira totalmente o foco do nosso esforço e coloca na suficiência de Deus. É uma mensagem que busca gerar gratidão, segurança e um senso de propósito baseado no que Deus fez e planejou para nós. Fica então aquela reflexão que a própria ministração parece ter estimulado, né? E que talvez seja o grande desafio prático para todo mundo que ouve isso. Considerando que essas boas obras foram preparadas por Deus para que andássemos nelas, como cada pessoa pode, de fato, discernir e caminhar ativamente nesse caminho específico no seu dia a dia? É a pergunta de 1 milhão, não é? A ministração sugere que a resposta não está numa fórmula mágica, mas numa caminhada de fé, né? Provavelmente envolve estar atento às necessidades à nossa volta, usar os dons que Deus deu, buscar direção na palavra, na oração e simplesmente dar o próximo passo em obediência e amor. Confiar que Deus guia quem se dispõe a seguir. Talvez as obras preparadas estejam muito mais nas pequenas coisas do cotidiano do que a gente imagina às vezes. Uma ótima provocação para a gente pensar além da nossa conversa aqui. Como identificar e viver esse propósito divino no concreto do dia a dia? Fica para reflexão. Querendo Deus, voltaremos em breve com mais análises.